Tchau, tchau. Tchau para vocês. Obrigada. E na sequência, então, né, chamamos o colega Fábio Lemes, que é chefe do Departamento de Ensino do campus Sapucaia do Sul. Fábio, sejas muito bem-vindo, né? E queremos te ouvir, então, né? Quais são as experiências do campus Sapucaia com as atividades pedagógicas não presenciais. Certo, obrigado, Veridiana. Boa noite a todos que nos assistem aí. Agradecer, né, toda a equipe da Proem, que tem feito muitas atividades, né? Acho que esse seminário, é importante nós vermos nossas experiências, nos vermos enquanto instituição, nesse momento tão difícil, mas é uma continuidade desses momentos de nos conhecermos, né, e vemos que, apesar das especificidades, nós temos muitas questões que são comuns, e as APNPs mostraram isso, né. Já de antemão quero me desculpar com as intérpretes, eu vou tentar falar o mais pausadamente possível, mas não é muito uma característica minha, né, então vou esforçar. Bom, vocês já viram, né, uma apresentação de 2 projetos nossos, a professora Patrícia Elves apresentou agora há pouco, né, depois nós vamos ter ainda mais uma apresentação daqui a pouco, também de uma outra experiência nossa, que a professora Bianca vai apresentar. Então, eu vou trazer aqui muito mais como o campus, de maneira geral, organizou a questão das APNPs, tá? Mas, né, tudo que eu vou apresentar aqui é uma síntese de um trabalho, e todos nós sabemos disso, mas é importante reconhecer, de muitas pessoas, né, os docentes na linha de frente, na relação com os estudantes, mas os técnicos administrativos, os técnicos na área do ensino, a área financeira, enfim, então acho que é importante destacar as várias pessoas, né, que têm se envolvido nesse processo, para que a gente possa fazer toda uma metamorfose da nossa instituição, né? Então, o nosso foco é pensar permanência e êxito, mas nesse momento, pensar permanência e êxito é pensar num momento pandêmico, né? Que são condições diferenciadas e com uma implementação aí das APNPs. Então, acho que isso é fundamental destacar e agradecer todas essas equipes aí. Bom, rapidamente, né, eu não vou me deter muito nisso, mas como todos os campos, né, nós passamos por todas as dificuldades do início do distanciamento social, né, e aí nós focamos em 2 questões lá em março, né. A primeira delas era a questão de manter vínculos, né, buscar desenvolver ações de manutenção de vínculos com os estudantes, lembrando que nós não sabíamos quanto tempo as aulas iam ficar suspensas, nós não sabíamos o que ia acontecer, nós não tínhamos certeza, havia um debate, né, se deveríamos suspender, naquele momento isso era uma discussão que existia, né, então o campus rapidamente defendeu a questão da suspensão e, né, a manutenção de vínculo com os estudantes. Num primeiro momento, a nossa orientação foi aos docentes que eles mantivessem ações, colocar material nos sistemas acadêmicos, né, buscar desenvolver atividades não obrigatórias, mas atividades com os estudantes, justamente nessa estratégia. À medida que o mês de março ia avançando e que a suspensão temporária, né, ia se estendendo, nós começamos a avançar na estratégia e começar a investir em projetos de ensino. Nosso campus sempre faz um número significativo de projetos, né, e a gente incentivou bastante. Esse foi um debate nosso também, a nível de instituição, se fazia ou não fazia os projetos, né, mas eu lembro que a gente acabou definindo por fazer, a nível de FISU, e o campus Sapucaia, né, apostou muito nisso. Nós desenvolvemos aí, até outubro, né, alguns ainda estão em execução, mas 31 projetos de ensino. A professora Patrícia apresentou um dos projetos de ensino, né, a Bianca vai apresentar outros, então, né, acho que é importante destacar que são 2 de 31, né, então foram muitas ações, nessa perspectiva da manutenção do vínculo, do contato dos estudantes, que se somaram com outras ações também que a gente desenvolveu, além dos projetos de pesquisa e extensão, que também é importante destacar, né, nesse ano pandêmico, fazer extensão foi um desafio também extra, né, mas a gente achou fundamental investir, manter, né, e isso contribuiu para manter o papel nosso na instituição, para manter o próprio, evitar um desgaste e lembrar a sociedade que nós temos um papel para cumprir, e não estávamos parados, né? Existia aquele discurso, às vezes, que o Instituto está parado, o SUS está parado. Não, o SUS nunca esteve parado, né? Nós ficamos um período sem aulas, né? Mas nunca estivemos parados, e para nós isso era uma questão importante de mostrar para a sociedade.
na sequência, né, destacar a questão da importância da assistência estudantil. Aqui alguns dos nossos números, né, todos os campos aí têm os seus números. Número significativo de estudantes recebendo algum tipo de benefício, né, auxílio, aqui o transporte, no caso, né, foi só no início do ano, mas os estudantes seriam contemplados, mas principalmente o auxílio alimentação, né, o auxílio emergencial, que foi agora no final do ano, o recurso também das cestas básicas, né, um número expressivo de estudantes recebendo. O nosso campus, ele desenvolveu uma outra estratégia também, porque o recurso da assistência estudantil, ele é direcionado, ele tem um foco, só que às vezes o estudante precisa de um apoio a mais, ou precisa de algum outro tipo de apoio que ele não cabe naquele edital, né? Então, o campus desenvolveu um grupo de ação solidária, tá? Um conjunto de servidores, né, devidamente legitimados no campus, que faz uma coleta de recursos financeiros, mas também de recursos não financeiros, e aí a gente tem conseguido apoiar cerca de 200 estudantes, alguns desses que estão na assistência estudantil, alguns que não estavam, né, não estavam no edital, são alunos novos, né, mas então, além de toda a política oficial da assistência estudantil, a gente tem essa política complementar, né, que busca também reforçar aí o apoio aos nossos estudantes. Nós começamos com ação solidária, eu acho que lá por abril, se não me engano, né, e tem sido também uma experiência bastante exitosa e de solidariedade mesmo, né, os principais doadores são os próprios servidores, né, mas também pessoas da comunidade, famílias de estudantes também que contribuem, para nós é uma coisa importante. Estou tentando não falar muito rápido, né, mas vamos lá. Acho que é importante destacar quando nós começamos a discutir atividades remotas, né, e acho que o Marcos fez um lembrete importante, né, o Campus Venâncio foi o primeiro campus que abriu esse debate fundamental e nós concordamos que precisávamos discutir isso, né, nós precisávamos, de alguma forma, discutir o retorno das atividades letivas, né, e aí quando nós começamos a discutir concretamente as atividades pedagógicas não presenciais, né, nós entendemos a construção disso como algo muito importante, né, e também como algo para mobilizar os estudantes, né, a comunidade, mas os estudantes em especial. Até porque, embora a gente fizesse ações de vínculo, mas também existia muito aquela ausência, aquele afastamento, porque as atividades não eram obrigatórias, e né, todo o contexto. Então, a discussão das APNPs, para nós, ela é uma questão pedagógica, né, não é apenas uma questão da democracia, embora seja importante, mas a democracia é um ato pedagógico, a educação se dá nesse processo. Então, nós fizemos aí mais de 60 reuniões em praticamente uma semana, né, com todos os segmentos da comunidade, né, foi uma semana muito febril, né, mas justamente num processo de mobilizar a nossa comunidade, né, construímos aí um GT com 50 pessoas, e aí os estudantes, que sempre a gente buscou valorizar a representação estudantil, mas acho que nesse momento, assim, os estudantes conseguiram ter um empoderamento, como acho que desde 2016, assim, não conseguiam ocupar tanto espaço na nossa instituição, né, e foi muito importante no sentido de, nesse GT, nós conseguir construir os grandes consensos do campus, né? Que, claro, né, no processo de construção dos APNPs, passamos por muitos debates, mas nós conseguimos ter um entendimento majoritário que vai culminar no processo depois, né? Então, a gente sempre destaca esse momento aí. Além de a discussão das APNPs, nós também fizemos, né, bastante levantamento, bastante pesquisa com a nossa comunidade, né? Aqui, lá por metade de abril, nós fizemos uma primeira pesquisa mais amostral sobre a percepção dos estudantes naquele período da pandemia, e depois, já no processo aí inicial das discussões das APNPs, nós fizemos todo o mapeamento para entender as condições tecnológicas dos nossos estudantes, né? E outros elementos. Então, a gente produziu muitos dados, fora também todos os encontros e discussões e reuniões, a gente buscou buscar esses dados mais quantitativos também para conseguir pensar as ações, as políticas do próximo momento, né? A partir da aprovação das diretrizes da APNP, das APNPs, o nosso campus foi debater a questão de calendário, né? Nós poderíamos fazer um calendário extraordinário ou fazer uma retomada do calendário. Nós fizemos todo um processo de votação na comunidade, né? Então, a gente já vinha num período de discussões, de reuniões, mas aí a gente entendeu que era melhor fazer uma votação, e aí essa votação aprovou a retomada do calendário e também a ampliação da carga horária aí em até 25%. Os cursos diurnos a gente ampliou 25% e os cursos noturnos 20%.
Aqui, só para ilustrar, né, nós tivemos aí 918 estudantes participando do processo de votação, né, nós temos 1.400 estudantes no campus, então foi né, não foi a totalidade que acabou efetivamente se envolvendo na votação, mas nós conseguimos mobilizar, né, um grande percentual aí de estudantes nesse processo. Aprovamos a retomada de calendário, né? Então nós estamos aí agora concluindo, estamos há 1 mês e meio aí de concluir o primeiro semestre de 2020. Vamos ter um período de parada ali em fevereiro. O nosso campus optou por só fazer uma parada de cerca de 15 dias em fevereiro, né? E deixar as férias maiores para o final do calendário. E aí vamos terminar o nosso ano letivo em 22 de junho, né? Esse é o plano que foi construído, que foi aprovado aí pela comunidade. Aqui tem só um modelo do calendário, né, comum a todos os campos. O ano mais longo da história até então, né. Bom, aprovado o calendário, e nós colocamos a questão do calendário como prioridade, porque nós não queríamos fazer o planejamento da oferta da PNP sem saber qual era o tipo de calendário. Então, primeiro a gente decidiu o calendário, né, desse processo democrático, e aí fomos para a construção, mais especificamente do como seria o nosso plano de atividades. Esse processo, né, seguindo toda a nossa cultura no campus, né, então, né, seguimos o mesmo padrão, envolvendo a comunidade, os estudantes, as famílias, né, a gente sempre manteve uma relação próxima com um grupo de famílias, tem uma associação de famílias aqui no campus, e que nesse momento também se fizeram representantes aí no espaço. O nosso plano de atividades, ele partiu de qual premissa? Cada curso tem a sua especificidade, tem, né, suas peculiaridades, mas o campus ele é um todo, né? E ele não é a soma das partes, ele é maior. Então existe uma interdependência de todos. Então nós planejamos para todos os cursos começarem juntos e terminarem juntos. Essa era uma premissa muito importante nossa, né? E aí buscar equalizar aí todas as questões para todos os estudantes no processo, né? Aí fizemos as reuniões de curso, né, incentivamos atividades interdisciplinares, então muitas disciplinas estão sendo ofertadas de forma interdisciplinar. O departamento de ensino, né, fez a equalização de tudo isso, e depois, num espaço mais coletivo aí com as coordenações de curso e as representações estudantis, nós construímos, de fato, aí o nosso plano de atividades, né, para iniciar efetivamente o nosso calendário. Um pouco a síntese desse processo, né, um mapa mental aí, colocando todo esse processo de construção, né, que vai significar aqui o nosso PAT, né, prevendo horário de atendimento, carga horária, planos de ensino, né, toda a cronologia, interdisciplinaridade, todos os elementos aí que compõem. Então, tudo isso fruto desse processo, né. Fundamental destacar a inclusão digital, né. Então, o edital PROEM aí, que, né, foi o grande aporte, né, e é fundamental destacar não só a felicidade das pessoas, né, mas veja, a gente conseguiu ir além da questão da pandemia, né, estudantes nossos que não tinham condições de ter um equipamento e que isso também lhes prejudicava, mesmo no ensino presencial, tiveram acesso agora a um equipamento, e isso é uma questão muito importante. Não é suficiente, mas ela é muito importante, né. Então, além do edital PROEM, aqui eu não destaquei as modalidades, só trouxe os números absolutos, né, mas os estudantes podem ganhar 2, 3 benefícios dentro do edital, né. O campus também fez um edital próprio, né, por quê? Muitos estudantes foram buscando retorno às aulas, ainda estão buscando retorno às aulas agora, mas principalmente quando os estudantes foram vendo que o IFSU estava efetivamente depositando dinheiro nas suas contas e que ia dar aporte a voltar aos estudos, muitos estudantes acabaram nos procurando para voltar a estudar, inclusive estudantes que já estavam evadidos, né? Isso foi uma coisa também importante, numa discussão mais geral aí de permanência e êxito, que nós conseguimos mostrar para os estudantes a nossa preocupação com eles e fazer, né, deixar claro o nosso pacto de que a gente se preocupa com eles e que eles devem sim nos buscar. Então a gente criou esse edital complementar, ficou mais um mês com ele, que também atendeu aí mais um grande número. Aí é um edital mais para empréstimo, mas nós também financiamos internet e mais alguns elementos aí. Na sequência, né, a questão da capacitação aos servidores, isso acho que também é uma questão fundamental, todos nós passamos por isso. Estamos longe de dizer que estamos capacitados, né, até porque os desafios são
são grandes e constantes, mas a gente teve as nossas ações próprias, as ações gerais, né? Então, além da capacitação que a Proem ofereceu, que também foi muito importante, nós aqui desde março, né? Eu lembro que quando os colegas me perguntavam, tá, Fábio, eu não estou dando aula, como é que eu justifico a minha carga horária? Eu, olha, não sei, mas assim, ó, vai fazendo cursos, vai te qualificando. Então, nossos docentes fizeram muitos cursos no período, né? Mas, além disso, a gente ofereceu as próprias, né, 2 minicursos da nossa coordenação pedagógica, que a Tuti já apresentou ali, a Patrícia já apresentou, né? Agora, a capacitação de Moodle que nós fizemos, agora mais recentemente do G Suite. Então, nós buscamos oferecer muitas capacitações próprias, né? E incentivar os nossos colegas que fizessem o máximo possível de capacitação. E nós estamos vendo que isso fez bastante diferença no processo, tá? Isso dá um resultado positivo na execução das APNPs à medida em que os docentes foram buscando. Não eram obrigatórias, né, eram, né, por adesão dos docentes, e a gente vê que há uma diferença à medida em que se adere. Bom, em relação à oferta das disciplinas, né, seguindo as diretrizes, né, a gente buscou minimizar ao máximo possível a sobrecarga dos estudantes, né, ofertar no mínimo, no máximo 5 APNPs, né, ao invés das 12, 14 disciplinas, né. Nós optamos pela estratégia de que cada PNP tem um dia fixo na semana, né? Então, nós evitamos que o estudante tenha 2 aulas no mesmo dia. A ideia é que ele tenha apenas um conteúdo, uma PNP ou uma disciplina, né, no mesmo dia da semana, com a estratégia de organizar um pouco a vida do estudante nesse processo. E como é que está meu tempo? Vamos indo. Aqui é um pequeno exemplo de como nós organizamos os calendários por curso, né? A gente tem o calendário geral, mas aí cada curso tem um conjunto de informações sobre dias letivos, né? Então, por exemplo, a disciplina de filosofia 1 aqui, né? Ela teve 6 dias letivos com a carga horária dela para ser executada, o período de início, de fim. Enfim, os blocos, né? A gente fala sempre os blocos, outros colegas já falaram desses blocos também, tá? Aqui nós fizemos um calendário para cada turma entender a lógica, né? Então aqui mostra um pouco essa organização, com o exemplo de uma turma, né? As disciplinas que eles têm, quando cada disciplina começa, quando termina, né? Tem a questão dos feriados, dos dias não letivos, né? Então cada turma tem o seu calendário para se achar melhor no processo, né? Nós temos um AVA, né? É obrigatório no campus utilizar um AVA que é o Moodle, nós escolhemos o Moodle. Na época a gente não sabia ainda, claro, o IFSU estava contratando a Google, né, o G Suite, mas ainda não se tinha uma data certa de se acontecer, então a gente preferiu não arriscar, né, ficou com o Moodle e fizemos toda a migração. Mas para as aulas, né, a gente usa a plataforma RNP, assíncronos, né, ou o Google Meet agora, né, cada vez mais popular aí. A questão das atividades síncronas, né, acho que não é nem o horário que eu quero destacar, mas uma questão que outros colegas já trouxeram, né, muitos estudantes tiveram mudanças na sua organização pessoal, profissional, e eles trazem a questão de que, olha, não tem como participar desse momento síncrono. Inclusive, né, os nossos estudantes, as representações, eles queriam minimizar bastante o momento síncrono, né? Então, nós colocamos 2 questões. Uma, que eu esqueci de colocar na lâmina, né, nós criamos uma limitação. A carga horária máxima é 30% de momento síncrono, né? Então, nós limitamos no campus o quanto uma disciplina pode ser síncrona. Segundo, né, nós temos aí um procedimento que permite a dispensa do estudante do momento síncrono. Claro, essa dispensa ela é muito regrada, né, ela passa por pareceres, por documentação, mas em condições especiais o estudante ele pode ser dispensado do momento síncrono, né? Então isso também acaba resolvendo essas questões de horário de trabalho e outras questões que têm surgido, né? Então a gente foi criando aí estratégias para atender essas especificidades. E isso também é importante porque, de certa maneira, ela relembra o professor que ele não pode pensar apenas na aula expositiva, né? Ele tem que pensar num conjunto de uma proposta de aprendizado que ela é mais do que o momento expositivo, né? Então, a limitação do momento síncrono e, ao mesmo tempo, a dispensa, né, do momento síncrono são questões que lembram o professor. Olha, eu tenho alunos que não vão estar necessariamente na minha aula e nem toda carga horária eu posso, né, só expor, eu tenho que usar outras estratégias também. Questão da ambientação, né?
Também tivemos aí uma semana de ambientação, acho que isso não difere muito dos demais campos, né? A questão do acompanhamento dos estudantes PCDs, aí aqui eu acho fundamental destacar, né? Nós temos no nosso campus quase 50 estudantes PCDs, né? A gente tem um número bem significativo aí em relação aos totais do IFSU, né? A nossa coordenação pedagógica e a nossa equipe do NAPNE, né, faz um trabalho excelente aí de acompanhamento, de pautar o campus em relação a esse acompanhamento, né? Uma relação com as famílias muito forte também, então a gente tem conseguido dar uma atenção. E, claro, nesse momento do trabalho remoto, os estudantes do PCD são os que têm mais dificuldade de serem incluídos, né? Então, é um processo. Quero também aqui destacar a importância dessa contratação temporária dos profissionais de AE, né? Acho que foi uma ideia do Campus Pelotas, que a PROEM, que a equipe da Rosane também encamparam muito bem, acho que todo o Instituto se beneficiou muito disso, né? Então é fundamental nós reconhecer a contribuição desse reforço de profissionais aí para todos nós, né? Até porque, infelizmente, faltam vagas para nós termos esse profissional, a gente acaba resolvendo aí com esse contrato, ou pelo menos amenizando a falta. Bom, começamos os nossos APNPs em 13 de outubro, né? Fechamos agora há pouco 2 meses de execução e estamos começando um processo de avaliação. Nós vamos ter os nossos conselhos e pré-conselhos agora em janeiro, né? E aí estamos nesse processo de avaliação. A avaliação que eu trago aqui é parcial, até agora só 42% dos nossos estudantes preencheram, né? Nós começamos quinta-feira passada essa avaliação, aí, um pouquinho atrás. Estamos também fazendo uma avaliação com servidores, mas eu não por questão de tempo, eu não priorizei apresentar aqui hoje, né? Mas também vamos fazer essa apresentação em outro momento. Aqui um pouco por curso, né? Como é que está a resposta em cada curso. Algumas questões, a gente tem mais de 40 questões no nosso formulário, né? Mas aqui só trazendo um extrato geral, né? Então, de maneira geral, né, os estudantes têm uma avaliação positiva da execução das APNPs, mas praticamente 1/4 dos estudantes tem uma percepção ruim ou péssima, né? E como eu comentava aqui com a nossa equipe, né, se tiver um estudante que tem uma avaliação ruim ou péssima, nós temos que entender o porquê e, de alguma forma, tentar sanar o problema, né? Até porque o nosso objetivo é não perder ninguém no caminho, né? Então, isso para nós é um elemento importante. Mas, pelo menos 1/4 dos nossos estudantes estão descontentes com a execução dos APNPs. Os motivos são variados, né? A gente ainda está em estudo disso, mas no final eu comento um pouco algumas possibilidades. Aqui o sentimento dos estudantes, né? Veja que 1/3 dos nossos estudantes se sentem sobrecarregados, né? Então, não é um processo, né? Nem tudo são flores, né? Há muitos desafios para nós. Aqui nós pedimos uma avaliação mais geral dos estudantes em relação às APNPs, né, considerando aí questões amplas, mas se manteve, né? Muitos estudantes, eles nos diziam, olha, eu não gosto, mas ficar parado é pior, né? Então, nós temos aí, eu diria que consolidado, cerca de 1/4 dos estudantes que não gostam das APNPs de forma alguma, e é o nosso desafio agora ver como atender, né? Acredito que esses percentuais vão diminuir, mas ainda assim é um número significativo de alunos que a gente precisa dar atenção. Nós perguntamos aos nossos alunos o quanto eles se mostravam dispostos a enfrentar as dificuldades das APNPs, né? E aqui, esse é o fator positivo, né? A gente vê que a grande maioria se considera disposto, né? Tem uma tendência a estar disposto a enfrentar esses desafios, né? Então, apesar das dificuldades, o ânimo ainda prepondera. Aqui eu trouxe algumas citações, né? Não é uma análise qualitativa ainda, a gente vai fazer isso no final da pesquisa, mas eu achei importante destacar algumas falas, né? Aqui um estudante fala, né, reduzir a carga das APNPs, né, lembrando que no nosso campus é possível, né, há uma facultatividade, o aluno ele pode fazer quantas APNPs ele quiser, no limite de 5, e eventualmente pode não fazer nenhuma, se ele for maior de idade, se for menor de idade a gente faz adequações, né, mas aqui o aluno traz a questão de reduzir a carga, ou, né, mesmo a questão de suspender, né, e deixar para o futuro presencial. Esse é um sentimento representativo aí de muitos nossos estudantes, né, mas também é representativo, né, a crítica em relação à demora, né, nossos alunos também nos cobravam muito em relação à demora, nós demoramos para começar, e agora
isso está ficando mais claro, porque à medida em que o ano letivo se encerra em outras redes, né, e nós estamos em aula normal, e vamos seguir em aula aí, né, não vai ter parada nem entre Natal e Ano Novo, efetivamente, então isso está ficando bem claro, assim, né, então esse discurso, olha, o IFSU demorou para começar as aulas, ele é um discurso presente, né. Uma mensagem que eu achei fantástica, que traz um pouco esse contexto, né, tudo é muito desafiador, né, mas eu estou me superando e logo tudo isso vai passar, né, eu acho que há uma esperança, né, majoritária no nosso público, de maneira geral, né. Elogios, né, em geral, também se recebe muitos elogios, isso nos anima também, né, bastante, né, muito satisfeito, orgulhoso com o IFSU, né, agradecimento pela preocupação, pela disponibilidade. Se pegar o exemplo do edital da inclusão digital, né, muitos probleminhas, muitas questões difíceis, que às vezes ocupam bastante nosso tempo, mas os problemas é uma gota num oceano de pessoas contentes e política que deu certo, né, apesar das melhorias que possam ser feitas. Então, é importante isso. Algumas considerações, né, não são considerações finais nem uma síntese do que foi apresentado, mas são alguma observação de quem tem acesso ao conjunto de dados, enfim, quem está numa chefia de ensino que, né, reúne um conjunto de elementos e aí tentando fechar algumas observações, né. Para nós, a questão da inclusão digital, né, então, o acesso aos equipamentos, muito importante, mas o nosso grande desafio é mais amplo, né, especialmente no curso de jovens e adultos, no nosso ProEja, mas também em outros cursos, a inclusão digital é a questão de saber lidar com o equipamento, saber lidar com o recurso, esse é um outro desafio nosso, a Bianca acho que vai falar disso depois na apresentação dela, né, mas hoje não adianta eu dar um computador para o aluno se ele não consegue efetivamente usar esse computador, então eu preciso avançar nisso, né. Uma outra coisa que a gente percebe, e os dados apontam também, a falta de uma cultura de autonomia do estudante no processo de aprendizagem, né. Os estudantes, e aí, claro, não é majoritário, mas pelo menos um terço deles, não sabe estudar sozinho, não sabe estudar sem atenção, sem aquele espaço de sala de aula, né. Então eles têm uma dificuldade muito grande de fazer essa adaptação. Há os fatores objetivos também, né, as condições domésticas, enfim, mas é também uma questão da cultura de que nós não somos preparados para ter essa autonomia, né? Isso é uma coisa que nós, enquanto instituição de ensino, temos que trabalhar isso, não pensando em APNP, mas pensando efetivamente no empoderamento, na autonomia dos nossos estudantes. Mas agora, nas APNPs, isso está se mostrando um problema. E, por outro lado, também, né, a falta de preparo de nós, docentes, né, para processos não presenciais, né? De maneira geral, assim, nós somos bastante expositivos, bastante conteudistas, né? Acho que a fala da professora Mabel na abertura do seminário foi fundamental para nos lembrar algumas questões dessas, né? A gente tem feito um esforço muito grande, eu acho que nós também, enquanto docentes, estamos conseguindo nos superar em muitas coisas, né? Acho que é louvável assim, a nossa capacidade de avançar, mas a gente tem muitos desafios, e isso também repercute na questão das aulas e na própria avaliação das APNPs, né? Os estudantes também dizem muito isso, depende muito de professor para professor, né? Então, às vezes, uma APNP está fantástica, só elogios, e a outra dá muito errado, por N problemas da nossa falta de preparo. Mas faz parte, nenhum de nós estávamos preparados, né? A questão é que isso vai influenciar na execução. A questão da oferta reduzida das disciplinas, né, das APNPs, isso eu tenho visto como uma situação ambígua, né? Por um lado é fundamental, seria impensável o estudante fazer 12, 14 disciplinas ao mesmo tempo. Por outro lado, né, as disciplinas têm um tempo menor de execução, então o ritmo é mais longo, né, mais rápido, né? E isso também acaba trazendo consequências negativas, uma sensação de que o tempo está passando mais rápido um pouco, né? Então, é uma questão que nós temos que ter claro isso na avaliação. E para finalizar isso, né, espero não ter passado muito tempo, mas assim, muitos dos problemas também que nós enfrentamos agora no processo das APNPs, eles já existiam antes. Por exemplo, a questão da sobrecarga dos alunos, isso normal não, né? Mas era comum, né? Especialmente alunos de quarto ano vinham com esse sentimento, né? E efetivamente vinham sobrecarregados, né? Bom, agora nas APNPs traz a sobrecarga somando os problemas da pandemia, né? Problemas de organização, às vezes, nossa, enquanto docente, ou nossa, enquanto instituição, já existiam antes e se mantém agora.
O que muda é que antes a gente conseguia resolver os problemas com muito mais agilidade no próprio diálogo ali, né? O diálogo na turma, a conversa nos espaços de socialização, a sala do cafezinho, o corredor, né? Eu, enquanto chefe de ensino, muitos dos problemas de conflito entre professor e aluno, eu resolvi conversando, fez com o professor num primeiro momento, ali no momento do cafezinho, e o próprio professor dialogando com a turma depois, e o problema se resolvia. Agora nós precisamos de momentos mais formais, né? Abrir uma sala para fazer uma reunião já é um momento formal. E isso acaba tornando mais difícil resolver problemas. Então, nesse sentido, a percepção dos APNPs, eu vejo que muitos dos problemas eles são problemas que são do presencial, que se potencializam agora, né? Além das dificuldades da pandemia, né? A doença, enfim, todos os problemas aí que acompanham isso, o nervosismo, né? Que aumenta nesse período. Ansiedade, né? Bom, encerro por aqui. Desculpe, provavelmente devo ter passado do tempo, mas esse é o relato nesse momento. Fico à disposição aí para os questionamentos e para o debate depois. Obrigado. A gente entende a questão do tempo, é muito trabalho, é muita coisa, né, boa para mostrar, né, um trabalho sério, comprometido, né, que envolveu toda a comunidade. A gente vê na tua fala, na fala dos demais colegas também, que sempre foram decisões tomadas em conjunto, né, em conjunto com a comunidade, né? Então, onde teve grande maioria de acertos, o que não foi acerto, né, o que não foi assertivo está se buscando melhora, né? Podes ver isso agora nas respostas, né, deste questionário que está sendo aplicado agora para a gente fazer, né, essas avaliações, que o retorno está sendo positivo. Está apontando problemas que a gente, como tu disse, problemas que até já existiam, né, que se agravam em função da pandemia. Mas eu acho que o campus de vocês, né, está de parabéns, né, tu à frente, né, da direção de ensino, toda a tua equipe, né, pessoal extremamente comprometido, e os resultados estão aí, né, os alunos querem mais, e seguiremos, então, né, dentro dessa perspectiva para o próximo ano. Não é o ideal, mas, como tu disse, é o que temos e é o que estamos aprendendo, né, e construindo junto, né, nessa ajuda mútua que a gente tem, né, a Pró-Reitoria de Ensino, né, tenta ajudá-las, né, o máximo que pode, né, entre os campos também, né, há uma grande afinidade, uma grande troca de experiência, isso, né, é muito bom. Fábio, te agradeço, então, e ficaria horas aqui fazendo elogios a vocês, mas a gente tem que, em função do tempo, até nos respeito das nossas intérpretes também, né, que é exaustivo o trabalho delas.